Fala Dev, no vídeo de hoje a gente vai criar um sistema de farmácia. Para você que nunca criou um sistema, a gente está criando aqui uma playlist com vários vídeos que eu vou deixar no comentário fixado aqui para que você crie vários sistemas diferentes. Sistema de almoxarifado, sistema de material de construção, sistema de farmácia, de clínica, de cadastro, vários tipos de sistemas. É só você clicar aqui no comentário fixado que você vai acompanhar todos. E para a gente já começar aqui no sistema de farmácia, a gente tem que pensar o seguinte: todo sistema a gente vai precisar cadastrar itens. Não importa qual seja o tipo de sistema. Então a gente vai criar uma classe aqui para item. E só lembrando, para quem já pegou o projeto 2.0 aqui, a única coisa que eu fiz no IntelliJ foi criar aqui um novo projeto. Vim aqui em System, novo Project, coloquei aqui o nome Sistema de Farmácia, que você pode até fazer isso agora. Selecionei o Maven na versão 21 do Java. Lembrando que esse projeto funciona em qualquer versão, seja 22, 21, 17, 11, 8, não importa. Aqui já estava marcado isso. E se você estiver utilizando outro ambiente de desenvolvimento, seja ele NetBeans, Eclipse, também vai funcionar do mesmo jeito. É só você criar o projeto onde o grupo aqui, o pacote principal foi o do back ao front. Criei em criar, ele simplesmente já criou esse projeto aqui para mim. Eu deixei a classe aqui limpa main e coloquei só uma linha para apresentar aqui sistema de farmácia. E só lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, toda terça-feira e quinta eu crio vídeos novos de desenvolvimento de sistemas. E nos finais de semana também eu gosto de criar alguns vídeos diferentes para que você acompanhe e comece a progredir mais na parte de desenvolvimento de programação com Java e com JavaScript, beleza? Então se você quer aprender esse mundo aí do back ao front-end, se inscreve no canal que você vai poder acompanhar tudo isso aqui. E para a gente já começar a parte do cadastramento dos itens, a gente criou uma classe do item, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está trabalhando num sistema de farmácia, onde a gente vai precisar cadastrar itens, vai precisar remover itens, vai precisar pesquisar os itens e vai precisar atualizar os itens. Então, qual seria uma estrutura mínima para a gente criar um projetinho aqui, para que a gente já consiga progredir, que tenha as informações básicas aqui? Eu vou colocar aqui alguns atributos, como no caso o nome do produto, do medicamento que a gente vai cadastrar. A gente vai precisar também ter um código de identificação para a gente poder pesquisar aquele produto pelo código de identificação dele. A gente vai poder colocar aqui, por exemplo, uma quantidade, ou seja, uma quantidade daquele medicamento, aqui só para exemplificar. Eu vou escrever aqui um comentário para você ver. Ó. A gente vai pegar aqui dipirona. A gente vai armazenar a dipirona como? Em caixa, ela é armazenado em gotas, ela é armazenado em frascos. Então a gente vai ter que ter uma quantidade aqui. E a gente pode colocar aqui, além do código, o nome e a quantidade, a gente pode colocar aqui o tipo dele, que pode ser caixa, frasco, porque assim a gente vai conseguir saber a quantidade específica daquele medicamento lá. Vou colocar aqui private string tipo, para a gente poder saber. Só para exemplificar aqui, ele vai simular um sistema bem completinho aqui. E aqui a gente vai criar um construtor, que já recebe todos esses dados, public, item, que já vai receber tudo. Colocar aqui string nome, int quantidade, string tipo, e aqui faltou o int código. A gente já passa primeiro o código dele. Esse código a gente poderia colocar para ele ser auto-incrementável depois, não precisa nem passar ele aqui diretamente, porque quando a gente vai armazenando as informações a gente pode brincar com isso depois, beleza? Então as informações importantes para cadastrar é o nome, a quantidade e o tipo. Antes de a gente adicionar, a gente vai vir aqui, ó, clicar nesses tracinhos aqui, vir em refatoração, onde vai ter o método aqui, ó, encapsulamento fields. Para a gente vai criar os métodos get, set, só clicando e marcando aqui, ó. Clicou, marcou, clicou, marcou. Clicou aqui em refatorar, ele já vai criar aqui para a gente os métodos get, set aqui, ó. Tudo padrão aqui para a gente. E aqui no construtor, eu vou só chamar o nome dos métodos, this.set nome, para já receber o nome aqui diretamente. This.set e quantidade, para já receber a quantidade aqui. E aqui um this.set tipo, para ele já passar aqui tudo e já trabalhar com essas informações aqui para a gente. Beleza? A gente já criou aqui o item, que é o nosso elemento principal para a gente poder armazenar eles aqui dentro. Só que a gente pode pensar o seguinte: esse item, quando a gente vai pensar na criação de um projeto, a gente pode criar alguns pacotes aqui para trabalhar com eles. E aqui a gente clica em cima do pacote principal, vem em New e Package. A gente pode colocar aqui 3 pacotes que eu vou criar para você aqui, ó. Controller, que é um deles, de novo. Do back ao front,
package, botar aqui view e criar aqui de novo um outro pacote, onde eu vou colocar o nome aqui dele de model. Esse aqui é um projeto padrão que é o Model View Controller, onde a gente cria aqui uma estrutura básica para estar organizando o nosso projeto. Onde o item ele é responsável pela lógica do negócio. E a lógica do negócio a gente armazena tudo no model. Vou clicar aqui em refatorar para ele alterar o nome do pacote aqui, ó, do Back of Front Model. Ou seja, a classe item está dentro do pacote model que está dentro, sua vez, do pacote do Back of Front. Se eu clicar aqui na setinha, nós já temos uma hierarquia do nosso projeto. O View é janelas gráficas, a gente não vai mexer agora. Para quem quiser aprender a parte de janelas gráficas, eu tenho um curso aqui no comentário fixado de Java com Swing, onde você pode criar janelas gráficas nesse sentido aqui, ó, que vai ter um menu de navegação para que você clique aqui nos itens. Você pode navegar, visualizar tudo, abrir caixa de texto, caixa de seleção, caixa de marcação, para você digitar os dados e inserir ali, clicar nos combo box, para que você deixe um sistema mais interativo. Essa parte aqui é muito mais complexa e deixar o projeto mais longo. A gente vai mexer na parte de armazenamento de dados através de arquivos, clicando aqui, ó, no controller. Onde eu vou criar aqui uma classe que ela vai simular para a gente o quê? Um banco de dados. Onde a responsabilidade principal dela vai ser o quê? Inserir os itens que eu estiver cadastrando dentro de um arquivo, ler os itens que estão dentro desse arquivo e trazer de volta para o Java, e pesquisar alguma informação que tem ali naqueles itens para que eu possa brincar ali com aquele sistema, certo? Aí depois você pode pensar o seguinte, em estender esse projeto para que ele realmente tenha uma interface gráfica e ele possa servir para alguma finalidade real, como no caso uma farmácia. Chegar aí num colega seu que não tem nenhum sistema, que tem alguma farmácia que, bora testar esse sistema aqui para implementar ele, para melhorar ele, para que você fique utilizando, você fica me pagando por mês. E você cria aí uma parte de empreendedorismo através do desenvolvimento back-end com front-end aí no Java Swing, que é uma aplicação bem básica aí para funcionar. Não precisa nem ser uma aplicação web, pode ser desktop local lá, que geralmente sistema de farmácia, quando o cara está começando, ele só quer controlar a quantidade de medicamento que entra, que sai, saber quais são os itens, o que está saindo mais, o que não está, e você pode ir brincando e depois, se quiser, migrar para a web, que geralmente ninguém quer pagar um servidor para ficar disponível lá armazenando esses dados, beleza? Então, na parte do banco de dados, a gente tem que pensar que a gente vai ter os métodos aqui, ó. Public, void, cadastrar, vai ser um dos métodos que a gente vai criar. Public, void, editar, vai ser um outro tipo de coisa diferente. Public, void, pesquisar, que é uma outra tipo de método diferente. E aqui o public, void, excluir. O excluir, geralmente a gente pode excluir ele por o código de identificação. A gente pode pesquisar através também do código de identificação. A gente pode editar através também do código de identificação. Mas quando a gente for cadastrar, a gente vai precisar receber o quê? Um objeto. Então, toda vez que eu for trabalhar com a parte de armazenamento de banco de dados, que eu precisar cadastrar alguma coisa, eu vou precisar simplesmente armazenar um item. Então, eu vou colocar aqui, ó, private item. Só que esse item aqui, eu vou importar ele com Ctrl barra, para colocar aqui, ó, do back ao front model, apareceu aqui em cima o import. Vou criar um construtor chamado banco de dados, que é o nome dele. Banco de dados. E toda vez que eu inicializar esse meu construtor, eu vou poder fazer algumas coisinhas dentro dele. Mas nesse primeiro momento aqui, eu só vou criar ele vazio. E quando eu precisar cadastrar, eu vou chamar um item que ele vai armazenar aqui dentro. Beleza? A gente pode deixar só essa nomenclatura aqui básica para a gente pensar o seguinte aqui, ó. Vamos criar um item aqui para a gente simular esse cenário aqui já na prática. Como é que a gente poderia fazer? Vou chamar aqui o construtor do item. Criar um objeto chamado aqui dipirona. Vai ser um new item. Onde a dipirona vai ter alguns parâmetros do nosso construtor. Que no caso é o nome, a quantidade e o tipo. Que é uma descrição textual. O nome dele eu vou colocar aqui, ó. Dipirona de 500 mg. A dipirona de 500 mg, a quantidade que eu vou armazenar aqui vai ser 100 caixas de dipirona. E o tipo dele vai ser caixa. Para simular um outro item, eu vou simplesmente colocar aqui item. Agora eu vou colocar aqui bromoprida igual a new item. Onde eu vou colocar aqui as informações. Qual é o nome do meu item? Bromoprida. Está aqui 200 mg.
Vamos colocar aqui a quantidade de 100 e ele vai ser também caixa. 100 caixas, 50 caixas. A gente já tem aqui dois itens diferentes onde a gente vai precisar cadastrar. Vamos simular aqui o banco. Criar o construtor dele, chamado de banco igual a new banco e não recebe nenhum parâmetro. Daqui eu importo com Ctrl barra. Banco. É banco de dados, no caso, que eu cadastrei o nome dele ali. Banco de dados e aqui também, banco de dados, beleza? E aqui no banco nós vamos chamar o método cadastrar. B.cadastrar, onde eu vou passar aqui um item. Que no caso aqui o nome do item que eu vou passar vai ser a dipirona, beleza? Vai cadastrar a dipirona e quando eu quiser cadastrar outro item, banco.cadastrar bromoprida, beleza? Só que aqui no meu método do banco, eu só estou recebendo ele e não estou fazendo nada. Agora vem a parte da implementação. Toda vez que eu quiser armazenar alguma informação em banco de dados ou arquivos, a gente vai precisar de uma estrutura mínima aqui. No caso dos arquivos, a gente vai precisar localizar o arquivo, abrir o arquivo, preparar o arquivo para escrita, escrever os dados no arquivo e depois fechar. É esse o algoritmo. Toda vez que você quiser armazenar alguma coisa, seja em arquivo, a mesma coisa para o banco de dados. Eu vou ter que me conectar no banco de dados, eu vou ter que informar qual é o banco de dados, eu vou ter que informar qual é a tabela, eu vou ter que inserir os dados na tabela e depois vou ter que fechar a conexão. Geralmente é o mesmo padrão. E aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui algumas classes que são de escrita de arquivo. No Java tem 3 classes que a gente vai precisar trabalhar. Que é a Output Stream, vou chamar de OS. Output Stream Writer, que é OSW, que eu vou dar o nome para o nosso objeto. E a Buffered Writer, que é para escrever, que eu vou chamar de BW. Aqui, essa primeira classe, que é o Output Stream, ela serve para quê? Para localizar o arquivo. Caso esse arquivo não exista, ele cria ele do zero e deixa lá para você utilizar. Então, como a gente não tem nenhum arquivo aqui no nosso projeto, eu vou criar um através da classe new file output stream, onde eu vou colocar aqui o nome do arquivo, vírgula, um parâmetro que é true. Esse parâmetro aqui no construtor pode ser true ou pode ser false. Se for false, toda vez que você executar o seu programa, ele vai sobrescrever o arquivo, apagando todas as informações anteriores, como se ele estivesse criando um arquivo novo que sobrescreve o anterior. Perde tudo. Mas eu gosto de deixar aqui como true, para que ele simplesmente atualize as informações que está dentro daquele arquivo. Por exemplo, aqui, ó, quando eu executar o meu programa aqui no banco de dados que eu pedi para cadastrar, ele vai cadastrar a dipirona em uma linha de texto do arquivo. Por exemplo, aqui, eu vou abrir o bloco de notas para exemplificar. Eu passei aqui no construtor as informações básicas para cadastrar isso aqui em cima. Então, no meu arquivo vai ficar assim, ó, dipirona 500 mg, 100, caixa. Acabou. Aí ele vai pular uma linha e vai fechar o arquivo. Quando eu quiser armazenar o segundo item, que é o bromoprida, através desse método aqui, ó, banco.cadastrar, ele vai escrever aqui, ó, bromoprida, aqui eu botei prifa, é prida, aí aqui 200 mg, 50 e aqui caixa. Aí vai pular uma linha e vai fechar o arquivo. Então toda vez que ele for cadastrando informações, ele vai abrir o arquivo, preparar para a escrita, vai escrever os dados, vai fechar o arquivo e você vai conseguir ter essa estrutura aqui. Vou fechar aqui para não salvar, para você verificar que ele vai fazer isso na prática aqui. E aqui o nome do arquivo, eu vou colocar aqui, ó, medicamentos.txt. E aqui ele já importou a classe, mas toda vez que você for trabalhar com arquivos ou com banco de dados, ele vai pedir para você criar uma exceção. Você pode simplesmente deixar uma exceção do tipo aqui, ó, file not found exception, ou seja, não encontrou o arquivo. Ou como eu gosto de fazer, para que o programa não trave, eu gosto de colocar um try para criar uma exceção. Onde nessa exceção ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar executar esse bloco de código aqui todo. Caso ele não consiga, ele vai cair aqui no catch, que é a exceção. Exception. E se ele cair na exceção, eu posso fazer algumas coisas. E uma delas é mostrar aqui na tela uma mensagem de texto qualquer.
dizendo que ele não encontrou o arquivo de texto. Não, ou então melhor, não conseguiu salvar o arquivo. Cadastrar o item. Cadastrar um medicamento, melhor dizendo. Pronto. E se eu quiser verificar o tipo do erro, eu boto aqui system.out.println e boto essa letrinha E aqui da exceção. Esse é o objeto que vai ter todas as informações específicas do tipo do erro, onde eu posso analisar depois. Pronto, criei a estrutura mínima aqui. Deixa eu maximizar aqui para você visualizar. O que é que eu tenho que fazer? Eu já disse que eu iria armazenar os dados nesse arquivo. Agora eu tenho que preparar esse arquivo aqui para escrita. Onde eu vou criar aqui um new output string write, que vai receber como parâmetro nada mais nada menos do que o output string que eu acabei de criar. E o buffered vai ser o cara que escreve os dados. E ele vai escrever os dados aonde? No arquivo que está preparado. No caso é o OSW. Ou seja, li o arquivo aqui, preparei aqui e aqui eu vou realmente escrever com BW. E como é que eu escrevo os dados nesse arquivo? Se eu estou recebendo aqui como parâmetro um item, eu tenho que pegar essas informações dele e armazenar no meu arquivo. Então, eu posso criar uma string aqui, a linha que eu vou escrever, e pegar aqui o meu item e simplesmente fazer o seguinte. Qual é o nome do meu medicamento que eu vou cadastrar? Somar aqui ó, com mais uma vírgula e simplesmente somar com o item.get. Qual é a quantidade de elementos que eu vou simplesmente cadastrar ali dentro. E eu posso simplesmente também passar mais uma vírgula e colocar aqui item ponto tipo para saber qual é a descrição dele. Para que a gente não fique gerenciando aqui como é que eu posso dizer, a cada execução um código diferente, a gente pode já colocar o código diretamente. Ou então a gente pode deixar sem o código e depois a gente começa a brincar com o código só quando ele for mostrar para o usuário, porque não é uma informação tão relevante para a gente agora. Então é mais interessante quando o usuário estiver vendo aquelas informações lá, que vai estar o código. 1 é a dipirona, 2 é o bromoprida. E isso ele pode contar depois, quando ele puxar os dados do banco de dados para ele trabalhar, beleza? Por hora, ele só tem que armazenar cada elemento na linha. E agora que eu tenho uma linha completa, que é nessa estrutura aqui, ó, nome, vírgula, quantidade, vírgula, tipo do medicamento, vírgula, ou seja, tudo isso aqui é uma string, é um texto, é uma linha que eu vou armazenar. Eu vou armazenar ela como? Chamando bw.write. E vou passar aqui a linha que eu quero escrever. Depois que eu escrevo essa informação dentro do meu arquivo, se eu não salvar, se eu não fechar o arquivo, não salvou nada. Então, antes de salvar o arquivo, eu gosto de fazer isso aqui, ó, bw.newline, ou seja, ele escreve a informação em uma linha, pula uma linha para que ela fique esperando a próxima informação quando eu precisar salvar novamente, para que ele não sobrescriva. E depois que eu faço isso, o que, é que eu tenho que fazer? A parte de fechar a conexão. Fechei aqui o buffer, fechei aqui o OSW, closing, e vou fechar aqui o OS, que é o output string. Ou seja, com isso aqui, eu já posso apresentar uma mensagem de texto, system.out.println, dizendo assim, o medicamento, passar aqui o nome dele, item.get nome, mais um espaçozinho, foi cadastrado com sucesso. E só lembrando que você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, você pode pausar, voltar, pausar aqui, escrever o código como você escreve direitinho aí, sem problema nenhum. E ele disse que aqui conseguiu cadastrar um medicamento específico com sucesso. Beleza? Para a gente testar isso aqui, eu vou minimizar essa parte e a gente vai começar a brincar aqui. Eu já passei aqui o método cadastrar dipirona, cadastrar bromopida. É para ele criar dois arquivos, um arquivo de texto que vai ter duas linhas aqui e uma terceira linha que não vai ter nada. Porque ele vai cadastrar o bromopida, vai pular uma linha e vai ficar uma linha vazia. Se eu executar isso aqui e der tudo certo, é para aparecer uma mensagem aqui de texto chamando, dizendo o nome do medicamento foi cadastrado com sucesso. Tanto a dipirona como o bromoprida. Deixa eu aumentar aqui para a gente visualizar. Ele disse aqui, ó, o medicamento de dipirona foi cadastrado com sucesso. O medicamento bromoprida foi cadastrado com sucesso. E o arquivo ele criou aonde? Já está aqui, ó, medicamentos.txt. Se eu abrir o arquivo de texto, já está aqui, ó, 3 linhas. A linha da dipirona, a linha do bromopida e a linha em branco aqui para armazenar um outro item. Aí o que, é que eu tenho que fazer se eu quiser armazenar um outro item? Eu já posso tirar esse daqui que eu já
cadastrei, posso cadastrar um item novo. Pagar os métodos aqui de cadastrar, chamar aqui, ó, item ponto, o nome do medicamento aí, por exemplo, Tylenol, igual a new item. Aí aqui eu passo o nome Tylenol. Vou passar aqui que agora vai receber uma quantidade de 150 e ele vai ser agora frasco. E para eu cadastrar, banco.cadastrar, cadastrar quem? O item chamado Tylenol. Se eu executar aqui, ele vai mostrar aqui no console a informação, o medicamento Tylenol foi cadastrado com sucesso. E eu posso fazer o quê? Vim aqui no medicamento TXT e procurar aqui, ó. Tylenol foi cadastrado, ele pulou uma linha, beleza? Se eu quiser alterar a informação aqui, por exemplo, eu cadastrei o Tylenol, mas eu esqueci de colocar alguma informação ali que ele tenha. O que é que eu preciso fazer? A gente pode colocar aqui, por exemplo, Tylenol de 150 gotas. Ou 150 ml, já que é um frasco, por assim dizer. E aqui eu alterei dentro do meu arquivo de texto uma informação que eu vou puxar lá para o Java depois para ler. Agora que eu estou no banco de dados, eu já criei aqui o método cadastrar. O que eu teria que fazer para, por exemplo, ler esses dados novamente? Aqui tem o editar, tem o pesquisar, tem o excluir, mas tem o método também para ler, né? Public void ler, onde eu vou ler os dados do arquivo específico que eu quero. Aí como é que eu vou fazer isso aqui? Para ler, eu tenho uma classe aqui no Java 3 também, chamada de input_string, que eu vou chamar de is. Input_string_reader, que eu vou chamar de isr. E o bufferedReader. É bem semelhante ao anterior. Só troquei aqui o input por output, quando eu quero escrever. E o bufferedReader por bufferedWriter. Você traduziu em inglês, você sabe que é leitura e escrita, aqui é leitura. E para ler, eu vou ler quem aqui? Eu vou chamar a classe file, para ler o meu arquivo, file input string, onde eu vou passar aqui como parâmetro quem? O nome do meu arquivo, que no caso é medicamentos.txt. Vou passar aqui como uma string, medicamentos.txt. Lembrando que a mesma coisa para leitura de arquivo, a mesma coisa para escrever é a mesma coisa para ler. Eu tenho que criar os blocos aqui. Try, catch. Para ele tentar achar esse arquivo. Se ele conseguir achar e ler, ele vai executar o bloco todo. Caso contrário, ele vai gerar uma exceção. Exception. E ele pode simplesmente mostrar aqui que não conseguiu ler o arquivo de texto. System.out.println vai mostrar aqui uma mensagem de texto. Por exemplo, não conseguiu ler o arquivo. Beleza? E aqui no file output string, ele vai mostrar aqui somente que insert um novo. Vamos fazer aqui uma inserção dele aqui. Java, pacote java.io. E aqui faltou a palavra reservada new, já que a gente está trabalhando com essa parte aqui. New file output string, beleza? E lembrando que o input string read vai preparar para leitura. Isso daqui é só para localizar, isso daqui é para preparar. Então, vamos colocar aqui um new input string read que vai receber o arquivo que ele acabou de ler. Beleza? E aqui no buffered ele vai simplesmente começar a ler os dados do buffer. E como é que eu sei que eu estou lendo alguma informação lá do buffer? Eu posso criar aqui uma string linha para pegar a informação que eu estou lendo, onde eu vou chamar aqui br.readline. Se eu tenho o bw.write, tem o br.readline. Vai ler a linha inteira. Depois que eu ler a linha inteira, eu posso colocar isso aqui numa estrutura de repetição para que ele pense o seguinte. Quando ele achar aqui um valor que é nulo, ou seja, aquela linha que está em branco lá, ele vai simplesmente parar. E aqui no final ele vai dizer aqui, system.out.println, dizer aqui, o arquivo de texto foi o arquivo medicamentos.txt foi lido com sucesso. Aí eu já sei que ele terminou de ler o meu arquivo. Só para a gente ter um debug. Ou seja, enquanto ele estiver aqui dentro da estrutura de repetição, ele vai ficar lendo as minhas linhas. E ele vai ficar lendo o quê? Vou pedir aqui para ele dar um system.out.println e me mostre especificamente a linha que ele leu. E depois eu quero que ele atualize o valor dela, chamando linha igual a br.
read line, para ele ler a próxima linha. Ele vai ficar lendo e mostrando, lendo e mostrando, lendo e mostrando. Terminou de ler todas as linhas do arquivo, ele mostra a mensagem que foi lido e finaliza. Só que a gente não quer que ele só leia. A gente quer que ele simplesmente pegue essas linhas e salve em, como é que eu posso dizer? Salve elas em um conjunto de objetos do tipo item, para a gente ficar mais didaticamente assim falando. Ou seja, eu estou aqui no meu banco de dados. Aí eu fiz tudo isso aqui bonitinho. Bossa Red Ride, lembrando que ele vai receber aqui o ISR, beleza? Aí a gente pensou o seguinte, certo, como é que eu posso pegar essas informações aqui e transformar elas em um objeto que eu retorne ela? Posso fazer o seguinte, eu posso criar uma estrutura aqui chamado ArrayList, uma coleção que vai receber aqui textos que vai ser um conjunto de linhas. Então eu vou criar aqui new ArrayList, beleza? Depois que eu criar essa estrutura, eu posso pedir para ele aqui, quando ele entrar aqui, ele apresentar o nome dele, ele bota aqui linhas.add, especificamente a linha que ele acabou de ler. E ele vai armazenar todas as linhas nessa coleção. Depois que ele armazena, que ele apresentou essa mensagenzinha aqui, eu posso fazer uma coisinha que é transformar essas minhas linhas em objetos do Java. Só que eu vou querer que ele não perca esses objetos, eu quero que ele armazene eles em algum canto. Então eu vou criar uma nova coleção aqui. Estou criando uma ArrayList só para exemplificar de forma mais fácil. É o item. Onde ele vai colocar aqui um conjunto de itens. Eu vou simplesmente colocar aqui new ArrayList. E também eu vou precisar que ele crie um item específico para cada elemento que ele for fazendo aqui. E agora que eu tenho todas as linhas armazenadas aqui na minha coleção de linhas, eu posso criar uma estrutura de repetição aqui for, para que ele passe por todas essas linhas, verificando cada uma delas. Ou seja, se o i for menor do que linhas.size, então a quantidade de elementos dela, ele simplesmente passe por cada uma delas. E quando ele chegar em cada linha, eu quero que ele faça o quê? Ele simplesmente vai criar uma coisinha que eu vou precisar que ele crie aqui. Se a gente parar para olhar o nosso arquivo, a gente tem três elementos. Ó. Tem o nome, tem a quantidade e tem o tipo. Todos separados por vírgula. Então eu posso trabalhar com uma coisinha chamada de substring, ou melhor dizendo, de quebrar um texto em uma lista com três elementos. E a gente pode ter uma lista de três elementos simplesmente fazendo essa estrutura aqui. Ó. No caso, string elementos, só para exemplificar, igual a new string, onde vai ter três elementos. E como é que eu vou pegar esses carinhas aqui? Eu vou colocar assim, ó, elementos recebe especificamente todas as informações. Quando eu leio uma linha, elas são textuais, independente de ser número ou não. Depois eu vou precisar converter elas. Então nesse primeiro momento eu vou armazenar todas as três informações aqui, ó, o nome, a quantidade e a caixa como um texto, beleza? Então se eu vier aqui para o meu banco, eu vou simplesmente fazer o seguinte: linhas na posição i que ele acabou de puxar, ele vai simplesmente fazer um split, que é quebrar ela quando ele achar uma vírgula, e ele vai colocar cada um no índice específico. Ou seja, os meus elementos aqui, se eu colocar um comentário aqui para você ver, ele vai ter isso aqui, ó, elementos na posição 0. Vai ser alguém. Elementos na posição 1. Vai ser alguém. Elementos na posição 2 vai ser outra informação. Aqui vai ser o nome do produto, Dipirona 500 mg. Aqui vai ser a quantidade e aqui vai ser o tipo, caixa, beleza? Então é isso aqui que ele vai fazer quando eu fizer isso aqui, ó. Ele já atribuiu todos os três aqui de uma vez só, nesse carinha aqui. E agora que eu já sei quem é quem aqui, eu posso simplesmente criar o meu item. Só que primeiro eu vou precisar aqui, como eu tenho uma informação que é um número que eu tenho que converter para o tipo de dado correspondente, eu vou precisar simplesmente colocar aqui, ó, int quantidade vai ser igual a elementos na posição 1, que é o valor numérico, e ele vai ser convertido através dessa classe aqui, ó, integer, que é a classe que a gente tem um método chamado parseInt para converter texto
que é o valor que está aqui armazenado no arquivo, em um valor do tipo inteiro. E agora eu posso criar o meu item. Item é igual a new item, onde eu vou passar aqui elementos na posição 0, que é o nome. Passar aqui a quantidade que eu acabei de pegar e converter. E passar aqui elementos na posição 2, que é o tipo do dado. Agora que eu tenho todo o meu elemento já, a minha linha no formato de um objeto, o que é que eu tenho que fazer? Adicionar ele na coleção de elementos que eu acabei de criar aqui em cima. Itens.add item. Com essa estrutura mínima, ele vai fazer isso para cada uma das linhas e vai armazenar aqui em itens o meu conjunto de itens, respectivamente, para que eu possa trabalhar com eles no Java. Aí o que é que eu tenho que fazer aqui, depois que eu tenho isso? Para eu não perder essa informação, eu tenho que retornar ela. Return itens. E antes de retornar, eu vou mostrar aqui system.out.println. Eu gosto de colocar isso aqui para a gente ter sempre um debug para saber aonde está alguma informação que a gente estiver executando. Se a gente errar, tem como voltar. E aqui eu vou colocar, ó, linhas convertidas em objetos com sucesso. Beleza? E aqui, como eu criei o meu método como void, eu vou criar aqui o tipo do dado ArrayList, do tipo item. Beleza? E aqui, quando eu ler o meu arquivo, já vai executar dessa forma aqui pra gente. Aqui ele está dando um erro aqui nessa parte, onde ele colocou aqui um parênteses a mais. Deixa eu ver se foi porque eu errei aqui ou se está faltando colocar aqui algum cara. Esse daqui, ele começa e termina aqui. Aí aqui eu simplesmente criei o try, aqui é o while. Aqui eu não criei mais nada. Aqui tem a estrutura de repetição for. E aqui tem o catch. Vamos ver se está faltando algum aqui que eu simplesmente criei ou se ele está dando algum erro por alguma outra coisa aqui. Deixa eu apagar ele aqui para visualizar. Tá faltando. Eu acho que eu adicionei aqui algum parênteses, algumas chaves a mais. Vamos procurar aqui no nosso debug para a gente simplesmente poder evitar os erros aqui, ó. Esse lay aqui tá fechando ele. Esse try aqui tá fechando aqui. O catch eu abri e fechei, beleza? E agora o que tá dentro dele aqui é o file do você, beleza? Aí tem o while que fechou certinho. Aqui não tem nada. Aqui foi a minha coleção. Aqui o exemplo. E você pode pausar o vídeo e fazer como você achar melhor no seu tempo, beleza? Tem a estrutura de repetição for, int igual a 0, e menor que size, mais, tarará, ponto e vírgula, converteu, criou, tal. E se, porque eu não coloquei o retorno aqui. Aqui é o retorno se der certo. Se por algum acaso der errado, eu posso retornar aqui um valor nulo, beleza? E aqui ele já recuperou tudo. Deu tudo bonitinho aqui. Agora o que é que a gente tem que fazer para simplesmente verificar se os nossos itens foram cadastrados? Agora eu não preciso mais cadastrar ninguém. Eu quero ler os arquivos que estão armazenados no meu banco de dados. E só lembrando ainda que se você está gostando dessa aula e você ainda não é inscrito, então inscreva-se no canal, beleza? Para acompanhar tudo aqui. E se você quiser aprofundar cada um desses elementos de orientação a objetos, pode clicar no link aqui que está no comentário fixado, que você pode adquirir o curso Java na Prática por um valor promocional de R$ 22,90. E como bônus eu estou dando aqui a opção de você comprar qualquer outro curso, como no caso do Java Swing, criação da API com Spring Boot, Java MySQL, JavaScript na prática e a generativa, todos no valor de R$ 9,90 a partir do momento que você comprar qualquer um por R$ 22,90. Qualquer um comprar, comprou um, os outros vai sair por R$ 9,90 cada um. E para a gente já voltar aqui, vamos chamar banco.ler. Como ele está me retornando um array list, eu preciso pegar esse array list e armazenar em algum canto, né? Para não perder essa informação. Que é do tipo item, colocar aqui itens, que vai receber a informação específica no meu banco. E depois que eu pegar essa informação, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu posso criar uma estrutura aqui de repetição para apresentar todos os elementos que ele acabou de recuperar do banco de dados através
desse formato aqui. Itens.i mais. E aqui, itens.size. E agora eu posso mostrar aqui na tela a mensagem de texto, system.out.println, onde eu vou mostrar aqui que itens, na posição específica do índice que eu peguei, .get nome mais, e vou pedir para mostrar em cada linha aqui as informações do meu objeto. Ou seja, pegou o nome dele, melhor não, vou botar só o nome dos três aqui, botar aqui um mais, separar por uma linha aqui. Ou então eu vou fazer até melhor para você que vai ficar bem mais didático. Vou colocar aqui, ó, nome mais, aí itens.get nome. Eu vou colocar aqui mais uma vírgula e aqui quantidade, que vai ser itens.get na posição i, especificamente get quantidade, mais um tracinho e aqui tipo, mais itens ponto get na posição i, ponto get tipo, beleza? E aqui eu vou colocar uma coisinha a mais aqui, que no caso vai ser o i mais, que eu vou chamar aqui de index. Index é igual a o valor do i mais, e aqui eu colocar as informações dele, que é para a gente poder ter uma noção aqui de tudo. Se eu executar isso aqui, o que é que vai acontecer? Vamos visualizar aqui o console que ele vai mostrar. Então vai ter os vídeos com o seu valor específico aqui, do index, que pode ser o código dele aqui, ó. Para ficar melhor, eu vou colocar aqui código, para você entender e ficar mais didático. Vou executar aqui de novo para você verificar aqui no console. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, a minha lista com meus objetos que ele acabou de ler do arquivo. Onde o código 0 é de pirona, 100, tipo caixa. O código 1 é o bromoprida, 150 caixa. E o código 2 é o Tilenol, 150, do tipo frasco. Agora eu já consigo armazenar no meu arquivo e ler os dados do meu arquivo. Vou maximizar aqui, você pode vir aqui, ó, pausar esse vídeo agora, escrever até a linha 73, depois você desce mais um pouco aqui, pausa o vídeo, escreve da linha 73 até 88 e o método está completo da parte do ler. E aqui a parte da escrita, começa no método na linha 15 e vai até a 35. Pausa o vídeo e escreve. Porque agora a gente vai à parte de pesquisar um elemento específico. A gente pode pesquisar através do código. E para pesquisar através do código, você vai perceber que a gente vai utilizar sempre a estrutura de repetição aqui. E como eu quero que ele me retorne um item específico, eu posso simplesmente passar aqui para ele o código e, respectivamente, a coleção que ele acabou de ler, item. E aqui ele vai simplesmente fazer o seguinte: chamar a estrutura de repetição, int igual a 0 e menor que, colocar aqui o nome da minha coleção que eu não coloquei, que no caso é itens. Vamos aqui itens ponto size e aqui i mais. Agora eu consigo pesquisar o cara específico. E eu vou simplesmente pesquisar quem? Eu vou simplesmente pelo código. Eu não vou nem precisar passar por ele. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Como eu já passei a coleção e o código, só tem que fazer isso aqui, ó. Item vai ser igual a itens.get na posição do código que eu passei para ele lá. E ele simplesmente vai me retornar o item específico. E para eu retornar aqui no void de void vai ser um item. Beleza? E como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apagar essa parte aqui. Vou deixar só a parte do banco ler. Que é como se ele estivesse inicializando o meu programa. Toda vez que ele executar, ele vai ler primeiro os itens que tem lá dentro, para depois ele poder brincar. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Item vai ser igual a banco ponto pesquisar o código que eu quero passar. Por exemplo, eu quero achar quem é o código 0 na minha coleção, que é itens. E depois eu peço para mostrar o item específico aqui.
E aqui eu passo item.getNome só para facilitar. Quando eu executar aqui, ó, ele vai mostrar quem é o cara que está armazenado com o index 2. Aí ele vai procurar lá. O cara que está armazenado com o index 2 é o Tylenol 150 ml. Beleza? E aqui a gente já tem essa parte aqui pra gente. Se eu quiser trocar aqui o index de 2 para o 3. Será que tem um index 3 aqui, ó? Aqui eu só tenho o index 0, index 1, index 2. O 3 não tem nada. Então ele vai me retornar aqui nulo. Se eu executar isso aqui, ele vai me retornar um objeto que não tem nada. Talvez não vai nem aparecer nada. Vai aparecer só uma linha em branco aqui, ó. Já deu um erro, ó. No caso aqui, ó, o index 3 não existe, por assim. Index bound não existe. Aí eu poderia criar uma exceção aqui, por exemplo, para ele tentar pesquisar essa informação. Caso ele não encontre, aí ele simplesmente mostra outra coisa aqui, ó. Ou seja, ele poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se tiver informação, faça isso. Caso contrário, eu poderia criar uma estrutura de verificação aqui, por exemplo, antes de mostrar algo nesse. Mas primeiro ele vai vir aqui e vai ver que não tem esse index. Então ele vai gerar o erro aqui. Se ele vai gerar o erro aqui, eu posso criar um bloco de código chamado try para ele retornar aqui essa informação e um bloco de código cat que vai ter simplesmente aqui uma exception e aqui ele vai me retornar um null. E aqui eu já tenho certeza que ele vai me retornar um null. Então quando eu vier para cá, eu posso simplesmente verificar aqui. Se item for diferente de nulo, então me mostra isso aqui. Caso contrário, ele vai me mostrar uma mensagem de texto aqui dizendo que não tem item. Ou seja, aqui não tem item neste não tem item, não tem medicamento cadastrado com este código, por assim dizer, que fica melhor para a gente saber. Vamos executar aqui e vamos testar a nossa aplicação do jeito que ela está aqui. Deixa eu maximizar aqui para você ver como é que ela está. Ele executar logo o resultado. Não tem medicamento com este código. Ou seja, ele verificou que foi nulo porque eu passei aqui o 3, beleza? Deixa eu maximizar aqui para você já ver. Você pode pausar o vídeo e escrever. Aqui também, os itens também, ó. Você tira a foto, pausa, escreve até a linha 26 aqui. Depois você desce mais aqui, pausa e escreve da linha 28 até a 48. Então o item e o banco de dados aqui. A parte do pesquisar o item tá beleza. Como é que eu faço para excluir um cara específico? Eu posso passar o código dele e simplesmente aqui depois que eu passo o código, eu posso passar aqui também um array list para que ele simplesmente remova daquela coleção específica. Aqui você pode pensar assim, mas você está removendo só do Java e do arquivo lá que você escreveu. Eu vou mostrar aqui para você como é que a gente faz um segredinho aqui. A gente tem que fazer o seguinte, ó. Se eu quero que você simplesmente pegue um elemento dele e remova, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Itens.remove aquele cara daquele index específico. Com isso aqui, eu já tenho tudo. Já removi. Quando a gente remove, a gente pode olhar aqui, ó, nos métodos. Ele tem aqui que ele retorna para a gente um valor booleano ou retorna o item específico. Mas eu gosto de colocar aqui só o código. Se ele conseguiu remover, ele simplesmente mostrou para mim ali um true ou false. Posso colocar aqui, ó, boolean item removido. Ou seja, antes de remover, se eu quiser, eu posso verificar se tem um item ali. Se tiver, aí beleza. Mas eu gosto de deixar assim logo para a gente simplificar aqui, não ficar escrevendo muita coisa. Depois que eu removi esse item da minha lista, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente cadastrar todos eles novamente. Então eu posso criar aqui uma estrutura de repetição
Porque como eu estou trabalhando com arquivo, a gente não tem como apagar uma linha específica. Eu tenho que ler o arquivo, tenho que apagar os dados que está nele e escrever um novo arquivo com tudo. Então eu faço aqui, ó, int i0, não é igual ao banco de dados, que você vai e apaga especificamente de lá. E aqui i menor que itens.size, faça i mais mais. E o que é que ele vai fazer nessa estrutura de repetição? Ele simplesmente vai chamar o método aqui, cadastrar, aonde ele vai simplesmente fazer o seguinte aqui. Ele vai passar aqui o meu item, itens ponto get e ponto get nome mais vírgula e vai criar aquela mesma estrutura para armazenar lá os caras. Que no caso aqui a gente pode simplesmente passar o item específico, cadastrar item e a gente vai simplesmente passar aqui o parâmetro, no caso aqui ó, false. Aí ele simplesmente vai reescrever. Só que o método cadastrar aqui, ele só tem um cara, que é o nosso item. Eu posso criar aqui, por exemplo, um boolean opção. Para que vai servir esse boolean opção? Para que ele coloque aqui, ó. Aí ele vai fazer o quê? Quando ele for escrever no arquivo de texto, ele vai verificar aqui. Poxa, agora eu quero que você coloque aqui a opção falsa, porque eu quero que você apague todas as informações que tem ali e armazene as novas informações que eu quero. Que você sobrescreva o meu arquivo. Aí toda vez que ele for cadastrando cada um dos itens aqui, ele pode simplesmente fazer isso. Só que o ruim de fazer uma manipulação dessa é porque, por exemplo, se ele cadastrar o primeiro item, que é a dipirona, quando ele for cadastrar o segundo, já vai ser outra coisa. Aí eu já teria que trocar para false aqui. Então eu posso fazer uma verificação aqui do seguinte tipo: se o i for igual a zero, ele vai simplesmente fazer isso aqui, onde ele vai colocar aqui a opção para false e vai armazenar o primeiro item. E depois, o que é que ele vai fazer? Ele vai cadastrar todos os itens que ele pegar, mas agora como true, para que ele não perca as informações. E assim a gente consegue manipular elas. Então, a gente pode brincar aqui da seguinte maneira. Quem a gente quer remover aqui? A dipirona, o bromoprida, o Tilenol. Vamos dizer que eu quero remover a bromoprida, que é o index 012, que tem um código 1. O que tem um código 1 é a bromoprida. Então, quando eu for remover, eu tenho que vir aqui no meu método. E aqui que eu já tenho a minha coleção, o meu banco de dados, já tenho aqui que eu já li todos os meus dados, eu posso chamar aqui banco.excluir. Posso passar aqui o código dele. No caso aqui vai ser 1. E posso passar aqui a minha coleção, que são os itens. Só com isso aqui, ele já vai me mostrar um arquivo totalmente diferente, que vai ser sem esses dois caras aqui. Agora o que é que eu tenho que fazer? Só executar. Porque quando eu excluir, ele vai remover, vai simplesmente apagar os dados do arquivo por causa do false, armazenar o primeiro e depois ele vai armazenar cada um como true. Beleza? Então, se a gente tiver tudo certo aqui, vamos só executar. Para a gente ver o arquivo lá, o que é que deu. Está executando aqui. Não vai mostrar nenhuma mensagem, porque não tem aqui. A mensagem é tudo anterior. Ele mostrou aqui, não pode invocar item.getNow, porque item.getNow foi nulo. Então, se eu vier aqui e olhar aqui no meu banco, eu tenho aqui o seguinte. Não conseguiu cadastrar o medicamento, conseguiu cadastrar o medicamento. Vamos olhar aqui no medicamento como tal. Ele sobrescreveu porque eu botei falso. Aí eu perdi as informações que eu já tinha cadastrado lá. E como ele abriu e fechou o arquivo, esse erro aqui que a gente cometeu foi, como é que se diz? Ele foi perdido, perdeu todas as informações. Seria como se tivesse apagado ao do banco de dados de forma completa aqui. Deixa eu voltar para cá para você visualizar. Puxar aqui.
e colocar. Agora eu tenho um arquivo de texto que não me serve de nada. Para a gente não perder tempo, eu vou colocar aqui o nome dele, ó. Dipirona 500 mg, vírgula, 100, e aqui caixa, colocar aqui bromoprida 200 mg, 50 caixa, e aqui Tilenol 200 ml, 150 frasco. E por uma linha. Ou seja, eu acabei de criar tudo de novo. Agora tem que voltar para cá para que eu veja onde foi o erro. Ou seja, removi o cara certo. Beleza. Aí depois que eu removi, eu tentei simplesmente armazenar. Se o index for 0, cadastre o item como falso e siga. Aí eu posso simplesmente fazer esse primeiro aqui para testar. Vamos lá. Aí eu vou aqui executar. Eu tenho aqui o meu arquivo, tem aqui o 0, 1 e o 2. Eu estou removendo o bromoprida. O que será que ele vai fazer aqui quando ele remover o bromoprida? Que é o cara aqui do item 1. Executou. Aqui ele disse, o arquivo medicamentos não foi lido com sucesso. Foi lido com sucesso. A linha foi convertida. Não conseguiu cadastrar o medicamento. Ele disse aqui que item.getNome porque o item é nulo. Vamos ver aqui o que foi o tipo do erro que ele gerou de novo. Aí lá, ó, apagou tudo de novo. Vou colar aqui as informações, pular uma linha, salvar e vamos olhar aqui, ó. Ele fez o seguinte aqui: cadastrar item. E no caso aqui, eu entendi agora. Porque aqui eu estou indo para minha coleção. Só que aqui eu estou passando um cara que não existe ainda. Eu tenho que passar isso aqui, ó. Itens. Ponto. Pegar ele para que ele possa ter acesso aos dados lá. Ou seja, agora eu tenho um item que está sendo armazenado lá no banco de dados. E depois eu posso deixar aqui. Se não, ele simplesmente vai cadastrar aqui passando como true. Porque lá ele não tinha aqui a variável item, nem aqui no construtor, nem aqui dentro do bloco de código. Mas a partir desse momento ele acessou a minha coleção no index específico e agora ele simplesmente pode manipular aqui os dois. Como eu já tenho tudo no meu arquivo aqui, ele vai apagar a linha do bromoprida e vai armazenar só dipirona e Tilenol e vai ficar a linha 3 em branco. Vamos executar para a gente testar. E para editar é bem mais complexo, mas vai ser bem legal de fazer. Aqui, ó, ele simplesmente disse, ó, dipirona foi adicionado, Tilenol foi armazenado e bromoprida foi pro beleléu, apagou. Agora o arquivo tá assim, ó, beleza? Agora a gente já simplesmente pode pausar o vídeo aí e você pode escrever o código do método excluir, que é esse código aqui, beleza? Pausa, escreve e depois pode voltar para cá para a gente editar. O editar, como é que a gente faz? Pegou o código do item que quer editar, passa aqui a coleção para que ele simplesmente possa brincar com ela. Vou passar aqui uma array list de item que vai ter todos os meus itens. E tirar o insert aqui, itens. Pronto. Beleza? E aqui quando eu vou editar, eu tenho que passar o código, né? Vou pegar o item específico, por exemplo aqui. Se eu passei o código, eu já tenho como pegar o item. Item é igual a itens.get, o index dele que é o código. Peguei ele. Agora que eu peguei ele, o que eu posso fazer? Item.set, nome, e alterar o nome dele. Item.set, quantidade. E item.set, o tipo. O que eu quero alterar? Quero alterar só uma coisa ou tudo. Vamos pensar aqui. Eu tenho agora só dois itens. Dipirona e Tilenol. Index 0, código 0, código 1. Eu quero alterar o código 1 do Tilenol aqui. Quero mudar de 150 aqui para outra informação. Vamos dizer aqui que a quantidade do Tilenol aqui eu recebi mais 150 caixas, agora eu tenho 300. Chegou uma nova remessa. E aqui o nome dele vai ser Tilenol. Passar aqui como uma string, né? Mas não errar. Tilenol
200 mg da marca aí, por exemplo, XPSKT2, que é com a remessa aí de uma coisa diferente aí que tá mais barato. E o tipo dele continua sendo frasco de, aqui é Tilenol 200 ml, frasco de 200 ml. A gente agora mudou o tipo da descrição. Depois que eu alterei isso aqui no meu objeto, se eu quiser salvar isso aqui tudo de novo, o que é que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz no excluir. Infelizmente, no arquivo, o ruim dele é que você não consegue simplesmente vir para cá, alterar uma linha e voltar e pronto, abrir o arquivo e fechar. Não, você não consegue ir para uma linha específica, como no banco de dados, a gente dá ali um select, identifica o código dele e altera só aquela linha. No arquivo já é mais difícil, porque você tem que ler o arquivo todo, ler as linhas e assim você faz. Aí quando você quer alterar, você tem que simplesmente passar por cada item aqui, pedir para cadastrar o item específico e depois pedir para que ele simplesmente cadastre as novas informações. Aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu alterei aqui esse cara. Aí além de fazer isso aqui, de alterar esse meu objeto que eu acabei de recuperar, eu tenho que adicionar ele na coleção alterado. Ou seja, itens.add. Deixa eu ver se eu tenho um add aqui com o código e o index. Tem aqui, ó, add com o index e o elemento. Ou seja, eu quero que você adicione nesse código específico que é o mesmo, esse novo item que eu acabei de fazer. Eu quero que você substitua ele. Depois que você substituir, aqui você pode simplesmente passar por cada um e pedir aqui para que cadastre o primeiro elemento e apague tudo e deixe só ele e depois armazena o restante. Então aqui quando eu executar, vai continuar tendo os dois elementos, só que esse daqui já vai ter uma descrição totalmente diferente, que é a 0 e o 1. Vamos vir aqui e executar. Se der tudo correto aqui, ele já vai conseguir editar o nosso arquivo. Aqui ele diz, o medicamento de pirona foi registrado com sucesso. Vamos olhar aqui como é que está. Ele não conseguiu aqui substituir o Tilenol. Faltou alguma coisa aqui para a gente. Cadê aqui no banco de dados? Eu simplesmente recuperei a informação aqui dele. Passei aqui o novo nome, a nova quantidade. Adicionei naquele código específico o item substituído. E depois eu passei aqui i menor que itens.size. Se o i for 0, faça isso. Se não, cadastre ele com o true. Aí aqui, vamos olhar aqui. Vamos escrever de novo a informação que a gente teria aqui. Que é o Tilenol 200 ml, 50 frasco. E aqui pulou uma linha. Index 0, index 1. Ele fez como se ele estivesse excluindo. Porque realmente eu chamei o método excluir. Era para chamar o método editar. Beleza? O erro aqui foi isso. Não foi nenhum erro aqui na parte do editar aqui desse método. Se eu executar o meu código diferente aqui, vamos executar. E agora, soem os tambores. Pam. Vamos olhar aqui que foi que ele cadastrou. Agora ele cadastrou a informação duas vezes. Ó. Cadastrou aqui o XPS e tal. Como se ele tivesse armazenado nesse index aqui, ele realmente modificou. E nesse outro aqui, ele adicionou um item extra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a linha que ele adicionou, deixar ela em branco. E vou voltar aqui e colocar aqui, ó, 200 ml. Apagar essa informação extra, botar aqui os 50 frascos que já estavam. E aqui só o nome frasco. E vamos olhar lá para ver o que foi que ele fez. Aqui, ele só chamou o método editar uma vez. E aqui no meu banco, ele fez o seguinte aqui, ó. Adicionou o código tal. Adicionou o código especificamente nesse item. Aí aqui, beleza. Aí aqui
é para ter só 2, passou, armazenou aqui, falso e depois true. Porque ele armazenou duas vezes? Vamos verificar aqui. Para ser mais claro, a gente pode fazer assim, ó. Eu não já recuperei aqui a informação que eu queria. Já estou com ela salva dentro desse objeto aqui. Já manipulei ela como eu queria. Eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui. Item, no caso, itens.remove o código específico. Quer que ele remova especificamente o cara que está naquele elemento. Ou seja, recuperei ele e depois apaguei. Da coleção. Ele está aqui ainda para manipular ele. Aí eu estou manipulando aqui, ó. Buff, buff, buff. Aí depois eu adiciono ele e depois ele armazena. Beleza? Vamos executar aqui para a gente verificar. Que é mais fácil do que a gente tá fazendo uma substituição ali. Aqui ele diz, não conseguiu ler o arquivo porque o itens é nulo. Ah, deixa eu ver aqui. Tá aqui os dois, a mesma informação. Ah, porque tem uma linha em branco aqui que não era para ter. Beleza. Vamos voltar para cá. Vamos ver aqui o editar. Aqui, ó. Remova o código. O código é 1. O código 1 é 01. Beleza. Aí aqui, armazenou aqui em item. Tal, tal, tal. Adicionou aqui na coleção novamente. Agora tem dois elementos. Tem um 0 e tem um 1. E depois aqui ele armazenou. Ele cadastrou ponto falso, cadastrou tal. Vamos testar agora novamente aqui. O editor. E aqui chamou o cadastrar. Tudo certinho. Vamos lá. Fechar esse daqui que a gente não vai mexer mais nele. Voltar para cá e executar. Pronto, o medicamento de pirona foi cadastrado com sucesso. E o medicamento Tylenol 200 LN, que eu botei errado aqui, XP, não sei o que, foi cadastrado com sucesso. A gente olhar aqui no cadastro, agora está a informação completa. Ó. XP tal, 300, frasco com 200 ml. E ainda tem uma linhazinha branca aqui que é para receber o novo cadastro. Com isso, a gente simplesmente fez aqui, ó. No nosso banco de dados, o método cadastrar, implementado com sucesso. Pode pausar o vídeo e escrever ele todinho aqui. Método editar, completo com sucesso. Pode pausar o vídeo e escrever ele completo aqui. O método pesquisar, cadastrado com sucesso. Pode pausar e fazer. E o método excluir, todo feitinho aqui com sucesso. E o método ler, que é o maior que tem. Você pode pausar o vídeo e escrever aqui até a linha 100. Depois você volta e escreve da linha 100 até o restante. Beleza? E aqui está completo para você brincar. Sendo aqui que o principal aqui para a gente tem que saber que a gente tem que ler as informações de banco de dados. Talvez no primeiro momento você tem que chamar o método cadastrar, que é para você cadastrar as primeiras informações, ou você criar um arquivo de texto que já tenha todas as informações que você quer. Porque aqui quando você cria ele desse jeito, ele segue essa estrutura aqui normal, como você já viu aqui, ó. Nós temos aqui o pacote do back ao front, controller que tem o banco de dados, tem um modo que tem só o item, tem um view que não tem nada e tem um main aqui, beleza? E ele adicionou aqui o medicamento abaixo do git ignore e em cima do .xml. Se não tivesse esse arquivo medicamentos aqui e eu quisesse criar ele do zero, por exemplo, ele não existe. Aí eu vou apagar ele aqui, ó, clicar com o botão direito nele aqui, ó, delete. Eu venho aqui no nome do projeto, deixa eu fechar isso aqui. Venho aqui no deletar, aí deletar com certeza, ok. Aí ele está mostrando aqui, faça a refatoração. Apagou o arquivo. Aí eu clico aqui clico no nome do projeto, ó. Vem aqui em new e vem aqui file. Aí qual é o nome do arquivo? Medicamentos.txt. Adicionei, ele está aqui. Aí agora eu posso simplesmente começar a cadastrar ele naquela mesma estrutura, no arquivo de texto padrão estruturado. Por que um arquivo de texto estruturado? Porque ele segue um padrão de pirona 200 mg, 500 mg e tem a quantidade 100, que tem aqui o tipo de caixa. Se você mudar aqui a estrutura para um espaçozinho, ou então colocar mais outro elemento aqui, você tem que simplesmente mudar lá na implementação do código.
Porque simplesmente aqui, se eu quiser colocar mais outra informação aqui, agora eu sei que eu preciso realmente informar o código. Bota uma vírgula, aí o tipo, o nome, a quantidade, a caixa. Eu quero botar mais uma descrição aqui. Aí eu tenho que simplesmente na parte do banco de dados manipular tudo que eu vou precisar aqui, principalmente essa parte aqui, ó. String elementos recebe uma quantidade aqui, que no caso aqui vai ser a quantidade, que é a quantidade de dados que está representada aqui, ó, no meu arquivo, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, que é a quantidade de atributos que você tem na sua classe. Aí você vai ter que manipular a classe também, adicionar aqui mais atributos, mais métodos getSet, mais coisa no construtor, e assim você vai brincando de acordo com a sua, com o seu padrão, beleza? O padrão normal que eu criei aqui foi um padrão bem simples para você entender. Então tem três elementos: o nome, a quantidade e o tipo. Aí aqui você pode deixar sempre uma linha em branco que você pode brincar da forma como você quiser. Se você gostou dessa aula, você vai gostar muito mais do curso Java na prática, onde eu tenho aulas isoladas de manipulação de arquivos, de banco de dados, para que você pegue os dados assim e armazene no banco de dados mesmo, onde você aprende a configurar o banco de dados, instalar o banco de dados, a fazer os métodos de inserir, editar, excluir e pesquisar. Você também aprende a parte de introdução à criação de API com Java Spring Boot. Você também aprende todos os conceitos principais de orientação a objetos, a parte do Java básico ao Java avançado, ou seja, tipo de dados, declaração de variáveis, estruturas condicionais, estrutura de repetição, objetos, construtores, método get, método set, polimorfismo de sobrescrito, de sobrecarga, composição, agregação, associação, a parte de interfaces, classes concretas, classes abstratas, ou seja, a parte de orientação a objetos principais com coleções e exceções. E aqui você simplesmente já viu tudo numa prática, mas lá você vai ter aulas isoladas de cada tema que você pode aprender a aprofundar e ganhar muito mais habilidades. Esse projeto aqui você pode fazer em qualquer IDE, mas lá no curso Java na prática eu faço com essa ferramenta aqui que é do IntelliJ, que eu gosto muito dela, que ela é muito profissional aqui para a gente fazer essa parte. E se você quiser adquirir o curso Java na prática, tá no comentário fixado. Ah, eu não quero adquirir o curso, quero fazer outros projetos. Tá no comentário fixado. Outros projetos que você pode brincar e fazer. E se você lembrando que se você quiser aqui fortalecer o canal, você pode dar um like, pode dar um comentário, pode compartilhar para alguém, para que esse canal cresça e alcance muito mais outros devs que estão começando aqui na área de desenvolvimento. Vai me ajudar bastante, que eu vou saber se o conteúdo está sendo realmente útil ou não. Se quiser comprar o curso, vai ajudar também o canal, que eu posso estar investindo aqui em outros recursos para trazer aqui para vocês de uma forma melhor. E se você quiser também, você pode simplesmente assistir as playlists aqui gratuitamente para que você possa aprofundar todos os conteúdos de Java. Então tem conteúdo gratuito? Tem. Tem conteúdo pago? Tem. Tem conteúdo que você pode engajar e dar uma fortalecida para que a gente simplesmente cresça cada vez mais e possa trazer muito mais conteúdo para você a um nível de complexidade muito maior? Tem. Tem aulas mais curtas do que essa? Tem. Tem aulas mais condensadas, mais otimizadas? Tem. Tem aulas mais longas com muito mais conteúdo? Tem também. Então se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, porque toda terça-feira e toda quinta tem conteúdo atualizado aqui para você. Se você quiser adquirir o curso já na prática, tá no comentário fixado. Se quiser aprofundar, se quiser criar janela gráfica, vai estar tudo no comentário fixado. Clica lá no link, vai olhando e até uma próxima. Valeu, galera!